Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso curso Teosofia Avançada. Namastê. Eu vou solicitar uma atenção especial para essa aula de hoje, porque ela vai mostrar algumas coisas que são muito importantes. Vamos falar um pouquinho sobre subida de Kundalini, os perigos que isso mostra, pode trazer. Então, vai requerer muita atenção e reavaliação em tudo aquilo que a gente fez, pretende fazer ou vem a fazer nesse aspecto de subir a Kundalini, principalmente. É um negócio meio complicado. E ao mesmo tempo é muito simples, vai depender de cada um de nós. Como eu falei, né? Namastê, sejam bem-vindos e vamos começar então onde nós paramos na semana passada. Eu vou entrar no tema sobre o corpo etérico, qual que é o propósito protetor do corpo etérico para o ser humano, principalmente. Até então a gente estava falando de muita coisa cósmica, coisa meio puxada, muito abstruso, muito abstrato, tá? Então agora vamos voltar para um lado mais prático desse aspecto de corpo etérico, de prana e tudo mais, tá? Coisa que no dia a dia a gente pode aplicar mais do que aqueles outros conceitos que estavam sendo dados, que estão importantes também para a gente se localizar dentro do contexto maior que é o sistema solar. Então, quais são as funções protetoras do corpo etérico? Primeira dela, que já falamos, a teia etérica. É uma barreira de matéria etérica que existe entre o plano físico e o plano astral. Então é essa barreira que impede de que as influências existentes no plano astral entrem no nosso cérebro físico. Então tem uma teia lá e a função dela é essa. Ela vai ser dissolvida, mas no momento ela é muito importante manter a existência dessa teia. E também, outra função proprietária do corpo etérico importante é fazer a circulação do prana, né? Isso desenvolve esse trabalho em 3 etapas diferentes no que a gente está falando dessa circulação de fluido. Então, a primeira etapa é quando são recebidos o prana e as radiações solares distribuída para toda a periferia do corpo. O objetivo dele é proteger contra doenças. Se nós estamos com o prana equilibrado, com o corpo etérico equilibrado, a chance de a gente pegar a doença, seja qual for, é muito, muito menor. Então aqui é uma função protetora. O segundo estágio é quando os fluidos prânicos eles vão começar a se mesclar com os fogos que estão na base da coluna. Qual que é o fogo que está na base da coluna? É no chakra básico, na altura aqui do cóccix, mais ou menos. Tá? Então, começa a mesclar ali e começa a tentar dirigir que esse fogo que está na base da coluna, que é o Kundalini, comece a subir lentamente, transferindo o calor que está localizado nesse chakra atualmente, comece a subir para os centros ou para os chakras superiores. Então, o chakra básico está abaixo do diafragma, para a gente ter uma referência, né? E o objetivo é pegar essas energias que estão nos chakras inferiores ou os centros e começar a subir ela para o chakra cardíaco, garganta e cabeça. Então esse é o segundo estágio, que isso vai também estar envolvido naquilo que nós estamos chamando de proteção,
que vai ser uma subida harmoniosa e não intempestiva. Esse é um processo muito lento, ele é vagaroso e quando se deixa por conta da natureza, né, ele é lento e vagaroso. Mas, em alguns casos, dá para acelerar o processo para equipar trabalhadores no campo de serviço humano. Ou seja, a grande fraternidade branca precisa de gente para trabalhar. E para trabalhar realmente de uma forma consciente, de uma forma positiva nesse trabalho todinho, então nós temos que nos preparar, nós temos que realmente nos aproximar dos mestres. Então, isso é o processo que nós estamos falando que dá para acelerar a subida do Kundalini no intuito de realmente preparar pessoas que hoje são discípulos, de repente podem começar a galgar, entrar no caminho evolutivo e participar diretamente nesse trabalho de conduzir a humanidade para os seus destinos. Esse trabalho que nós estamos falando que pode ser feito para acelerar são as iniciações. Então a gente tem que estar preparado e fazer aquilo que é necessário para a gente poder entrar no caminho das iniciações. Tá? Aí vem o terceiro estágio, é quando o prana se mescla perfeitamente com o fogo da matéria, com o fogo da latente, o fogo latente da matéria. Nós já falamos nas primeiras aulas lá que tem a parte do fogo da matéria tem duas partes. Tem um fogo latente e tem um fogo ativo. Fogo latente é aquele que ele existe e a gente nem sequer percebe a existência dele. É aquele fogo que anima o átomo químico, as vidas diminutas dentro de nós. Então é o fogo da matéria mesmo, é aquele que a gente chama fogo por fricção. Tá? Então a parte latente do fogo por fricção é aquele que faz o átomo ter aquela forma esferoidal, fazer ele girar. Então começa a haver uma mescla, né, do prana com esse fogo. Tá? Provoca uma aceleração na vibração do corpo físico e com esse aumento de vibração, então o corpo físico ele responde um pouco melhor àquela nota que vem do nosso ego. Lembrando que o nosso ego é o nosso eu superior, é o ego humano, não o ego animal. É aquele que a gente chama de Atma, Buddhi, Manas. Então, quando mescla o prana com a energia da matéria, então o nosso cérebro, principalmente o corpo nosso, fica mais apto a abrir um canal de comunicação da personalidade com o nosso eu superior. Com isso, tem uma elevação dos fogos mesclados por um canal tríplice na coluna vertebral. Quem está acostumado com o linguajar teosófico é que dentro da nossa coluna tem 3 canais, um de energia masculina, um de energia feminina. Esses 2 canais, masculino e feminino, são chamados de Ida e Pingala, e dentro da coluna tem um canal central chamado Sushumna, que hoje ele está totalmente interrompido. Não passa energia nenhuma para a parte de cima, principalmente porque esse canal principal, que é o Sushumna, ele está interrompido. Tá? Então, no segundo estágio, quando os fogos mesclados chegam a um centro, até aqui na parte inferior dos nossos ombros aqui, ele começa a subir lá nesse estágio aqui. Então, esses canais, Ida, Pingala e Sushumna, são os canais que passam a energia separada ainda em masculina e feminina, e o Sushumna já passa a energia mesclada, já é uma energia nem masculina nem feminina. Mas na realidade a energia, mesmo depois que a gente começa a fazer um trabalho superior, ela continua circulando por esses 3 canais. Tá? Então, quando a Kundalini e o fogo prânico, agora que
o prana e o kundalini se encontram e se mesclam, a evolução começa a acelerar muito, muito. Então é realmente um processo para acelerar a nossa evolução e nos preparar para os trabalhos que nós podemos fazer, que talvez até já fazemos, tá? Não dá para avaliar quem está fazendo, quem não está fazendo, quem é discípulo, quem não é, mas o fato é que a possibilidade está aí, tá? Fazer essa subida da Kundalini, mas como nós vamos mostrar aqui para frente, para que não haja realmente nenhuma precipitação nesse trabalho. Tá? Então, é efetuado na primeira iniciação, que acontece, uma polarização se fixa num dos 3 centros superiores, que é o do coração, o da garganta e o da cabeça. Esses 3 centros, eles são os 3 aspectos do Logos. Então, a gente, na primeira iniciação, a gente vai se polarizar ou com o centro cardíaco, ou com o centro laríngeo, ou com o centro coronário, dependendo do raio de cada um de nós, na primeira iniciação, tá? Cada um tem uma determinada facilidade de trabalho, pertence mais a um raio ou a outra, tá? E esses centros superiores a gente vai localizar, principalmente essa subida inicial, em princípio, num desses 3 chakras superiores. Travou meu negócio aqui de novo. Não quero mudar. Um instantinho, por favor. Ah, travou. Deixa eu ver. Deixa eu arrumar aqui. Não vai arrumar. O pilha não está encaixado. Nossa, tirou. Assim. Ah, voltou. Legal. Né? Então, na primeira iniciação ocorre isso aí. Então, o fogo da Kundalini produz calor num desses 3 centros. A intensa radiação dele é o fogo Kundalini. E o fogo prânico, que ele se mesclou, emanador, produz uma atividade e rotação sempre crescente em todos esses centros. Esses centros são chakras, tá? Então, chakra ele é uma roda, que nós já mostramos, ele gira. Então, a mescla dele faz isso, tá? O fogo da Kundalini, através da radiação, ele produz o calor no centro e o brilho também, e o prana faz a rotação do chakra aumentar, tá? Então, à medida que o tempo passa, agora já entre a primeira e a 4ª iniciação, esse tríplice canal da coluna vertebral, aquele que tem o Ida, o Pingala e o Sushumna, tá? Ele é gradualmente purificado pelo fogo, até que toda a escória que tem nesses canais aqui, nessas energias aqui, queime toda essa escória. Então, ou seja, é um trabalho de purificação que acontece durante a primeira, depois a 2ª, a 3ª e a 4ª iniciação. Isso são mais ou menos 7 vidas seguidas nesse processo, é que faz essa purificação desses canais, queima toda essa escória e a gente vai galgando, iniciação por iniciação, vamos ampliando a nossa consciência até chegar nesses planos superiores. E a gente vai ter consciência daquilo que vai ser feito. Não vai mais ser de uma forma inconsciente, vai ser de uma forma totalmente consciente. E à medida que o canal se torna cada vez mais desimpedido, tá? Os centros mais ativos, mais puros do corpo,
A chama do espírito, que em princípio ela começa aqui pelo coronário, tá? Ela fica muito forte, começa a descer, até que uma chama muito brilhante surge aqui no topo da cabeça e ela desce em direção ao corpo causal. Onde está o corpo causal? No plano mental, não é no cérebro físico, é no plano mental. Então a gente vai dar no terceiro subplano do plano mental, a chama do espírito que está além do mundo mental, está lá no Budi, lá no Atma. Então aquela força aparece na cabeça e ela desce até o corpo causal. Isso vai acontecer mais ou menos lá na quarta iniciação. Então o fogo Kundalini, ele é conscientemente dirigido e ele é controlado pelo aspecto vontade. Aspecto vontade é o primeiro aspecto do Logos, é o aspecto Shiva, é a nossa vontade espiritual. E a partir do plano mental, controlada pelo aspecto vontade, mas o aspecto vontade, com essa energia que chegou até o corpo causal, que é a nossa mente, que é a conexão direta com o nosso cérebro, tá? Então, a partir do plano mental, que a gente vai conscientemente dirigir, pelo aspecto vontade, o fogo Kundalini. Então, os dois fogos da matéria se fundem. Quais são os dois fogos da matéria? É aquilo que eu falei. O fogo por ficção, que é o fogo da matéria, tem um aspecto latente, que é aquele do átomo, as partículas que vivem em nós. E tem o ativo. O ativo é aquele que faz realmente a forma funcionar. O latente faz funcionar o quem? A raiz da matéria. E o fogo latente, não o latente, o fogo realmente ativo, ele se mescla agora, mesclou tudo, tá? Então os dois fogos da matéria se fundem e depois eles se fundem com o fogo da mente. Vamos lembrar que o fogo da matéria é o fogo do terceiro aspecto, é o fogo do terceiro logos, o fogo do Espírito Santo. E o fogo da mente é o fogo do segundo aspecto, é o fogo do Filho, é o fogo de Vishnu. Então, nós vemos aqui que, vamos dizer, tudo aquilo que Brahma fez, que o terceiro logos fez, e aquilo que Vishnu está fazendo, tudo se funde numa coisa só, no fogo da mente. Então, o fogo da matéria e o fogo da mente. Então, nós passamos a ser, o nosso aspecto, terceiro aspecto e o nosso segundo aspecto, fez uma simbiose e tal, que eles vão trabalhar muito mais poderosamente em função de ter juntado dessa forma. Então, o resultado da fusão, quando isso acontece, é aquilo que a gente vem falando aqui da teia etérica. Quando isso acontece, a teia etérica é destruída. Então, o que vai acontecer com a destruição da teia etérica? Hoje, quando eu durmo e vou para o plano astral, eu não lembro de nada do que eu estou fazendo lá. Lembro de um sonho ou outro, uma coisa ou outra, tá? Que pode ser resquício de memória e pode ser atividade. Mas quando destruiu a teia etérica, tudo que a gente fizer lá no plano etérico, quando a gente vai estar percebendo pelo nosso cérebro físico. Assim como eu tenho uma atividade no nosso plano aqui, se eu tenho uma atividade no plano astral, eu vou ter também consciência dela. Mas veja bem, gente, isso aqui vai acontecer numa fase que nós já estamos lá na quarta iniciação. Ou seja, nós já elevamos muito nossa consciência. Então a gente pode trabalhar no plano astral sem incorrer em muitos riscos, que é um plano complicado, é um plano mais complicado de se mexer, é o plano astral. Então mexer no plano astral sem essa preparação, sem realmente estar apto a trabalhar lá, inclusive não vai ser um trabalho individual, vai ser um trabalho em grupo, então a gente vai ter toda a proteção para trabalhar no plano astral. Isso vai acontecer, como estou falando, lá pela quarta iniciação, quando o terceiro aspecto e o segundo aspecto, no corpo do iniciado, já está tudo funcionando como uma coisa só. Então, esse resultado ele é aperfeiçoado
nas 3 primeiras iniciações, que conduz à 4ª iniciação. Na 4ª iniciação, a liberação do espírito, graças a um esforço consciente direcionado de seus tríplices envoltórios inferiores. Veja só, gente, é o inferior que vai fazer esse trabalho. Então é esse esforço da personalidade, quando a gente alinha o propósito do corpo físico, propósito do corpo astral, propósito do corpo mental, ou seja, a gente juntou tudo isso aqui e num esforço a gente vai realmente ter a liberação do espírito. Então a gente vai entrar de uma forma mais definitiva naqueles planos que estão além dos planos do esforço humano. O esforço humano é o plano físico, o plano astral e o plano mental concreto. O esforço, acima disso, Atma, Buddhi e Manas. Na realidade, a Atma é a Nirvana, Buddhi é a intuição e Manas, abstrato, esse é a nossa alma. Ou seja, nós vamos ser uma alma com consciência de que efetivamente nós somos uma alma. Tudo que eu falo aqui hoje é muita teoria, porque a gente não experimentou isso aqui ainda. Então a hora de experimentar é agora, nesse esforço consciente de alinhar nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental trabalharem alinhados no intuito de fazer o sacrifício para nosso eu superior passar a ser o órgão que coordena nossas vidas. Aí vem aquele medão, né? Ai, a minha personalidade vai acabar. Não tenho medo disso. Como vai acabar? A personalidade é como se ela crescesse pra caramba. Tu vai ser muito mais poderoso, vai saber muito mais, vai poder trabalhar muito mais para você e para todo o teu grupo. E a gente tem medo de encarar isso aí? Dá uma avaliada, gente. Medo a gente devia ter de estar aqui e não de nos mesclar com os nossos princípios superiores. Mesclar com os princípios superiores é salvação. É isso aqui, é liberação. E ficar isolado dos nossos princípios superiores, isso é morte. Então, quando as pessoas me mandam perguntas, eu tenho medo de me mergulhar nisso aqui tudo e eu vou desaparecer. Você não vai desaparecer. Você vai crescer muito, muito e muito. Não é bom isso? Avalie, não precisa ter medo não, gente. Quando eu estou falando medo, a gente devia estar, se a gente se desligar dos princípios superiores. Aí é o inferno. Agora, você se conectar com os princípios superiores, isso se chama liberação. Você tem consciência de que o que acontece lá no corpo causal acontece no plano mental, no plano astral. Você tem consciência de tudo isso e tem medo de encarar esse pedaço? Olha, tá? Então o homem, conscientemente, ele provoca a própria liberação dele. Ou seja, para a gente se liberar realmente é um esforço próprio. Não vai ficar esperando que alguém vai fazer isso por você, que não vai. É você que tem que fazer, tá? Então ele domina a roda dos renascimentos em vez de ser dominado por ela. Porque o samsara, que é a roda roda de renascimentos, é ele que define se a gente vai nascer homem, mulher, em tal país, vai ser rico, vai ser pobre, vai ter muita oportunidade, vai ter muito trabalho. Quem define é isso aí. A partir desse instante aqui, você vai ter o direito de escolher como você, ou pelo menos de participar no planejamento da próxima vida. E não vai ser imposto mais, que hoje é imposto, senhores do karma. É imposto a nossa vida, boa, ruim, seja o que for. É imposição. Tá certo que os senhores do karma, eles são totalmente isentos. Não tem preferência, não tem nada. Mas se a gente participa, não é bom, gente. Você começa a ver aqui aquela pergunta que alguém me fez aí sobre o livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio, eu não tenho livre-arbítrio? Até então não tinha. Mas agora você tem o livre-arbítrio de escolher entre se ligar com o superior
ou se manter desligado do superior, isso pertence ao ser humano. Ele tem isso aí, pode fazer isso aí. Então, na hora de acontecer esse tipo de coisa, sem medo, encara, pega como se diz, pega o boi na unha, mas vai em frente. Não dá para escapar. Tá? Então, a gente alerta já há muito tempo que tem muito perigo quando o homem interfere neste processo que nós falamos da subida da Kundalini, se juntar com Prana, chegar num determinado ciclo, chakra, ou no coronário, ou no laríngeo, ou no cardíaco. Tá? Acontecer isso aí, quando a gente interfere nisso aí, o risco é muito grande. Tá? Por isso que nós temos que ter a vontade de encarar, mas deixar que realmente o nosso eu superior, a nossa onda, conduza o processo. Entregue-se ao superior e tudo vai acontecer harmoniosamente. Fazer qualquer outro tipo de trabalho para a subida do Kundalini pode até dar certo, mas os riscos são enormes. Vou falar sobre eles aqui ainda, tá? Então, se houver um super desenvolvimento do aspecto mental puramente, o homem adquire o poder de mesclar o fogo da matéria e fazer ele subir. Quando se tornou intelectual demais, aprendeu tudo, decorou tudo, sabe todos os nomes, trabalha, aprendeu magia, aprendeu essas coisas todas. Então, se tornou excessivamente intelectual, ele adquire o poder de mesclar esses fogos, fazer ele subir, mas ele está sujeitando ao risco de obsessão, insanidade, morte física, terrível doença em qualquer parte do corpo, porque é um processo que exige uma série de cuidados para fazer, que eu nem listaria nenhum desses, como fazer isso aí. Tá? Subir Kundalini, para mim, tem que ser tudo que eu aprendi, de uma forma natural. Tá? Usar droga, seja que droga for. Tá? Quantas drogas tem por aí que produzem alucinações? Isso está dentro do mundo mental ou do mundo astral. Não é conveniente trabalhar nesse sentido. Tá? Então, ele corre também um risco de ter um excessivo desenvolvimento do impulso sexual, tá? Por estar dirigindo a força para cima de um modo irregular e força a radiação para centros inadequados. A gente tem que subir o prana juntamente com a Kundalini para o cardíaco, laríngeo ou coronário. Mas se essa subida estaciona no chakra esplênico, por exemplo, sai de baixo que é uma gelada. Então cuidado para se tomar, quem procura esse tipo de coisa. Eu quero acelerar, vou usar a erva tal, vou usar a droga tal, vou fazer o mantra número tal, vou fazer aquilo lá. Tudo bem. Não dá para dizer que não seja bom, tá? O que nós estamos alertando é que existe muito risco. A razão de ter problemas com isso aí é simples. A matéria do corpo não foi purificada para suportar a união das chamas. Lembra que nós falamos que quando começa esse processo, começa a queimar todas as escórias? Então, se a gente antes não queimou todas as escórias, então o canal da coluna vertebral ainda está obstruído e força a chama para trás e para baixo. Então, aquela tentativa de subir a Kundalini, sem a preparação adequada, sem a queima das escórias, estaciona a Kundalini num determinado chakra abaixo do nível do coronário. Tá? Então, aqui que está o grande risco, que os mestres falam aqui. Gente, eu aprendi isso aqui não só aqui com o mestre DK. Eu aprendi isso com a Blavatsky. Eu aprendi isso também com outros mestres que eu estudei também. Todos são unânimes nesse sentido. Cuidado. Tá? Então, o homem que é incauto,
ele pode atrasar muitas vidas o relógio do progresso dele. Então, vamos dizer que ele estava tentando seguir naquele caminho, estava aprendendo, acelerou de uma forma indevida, ele, em vez de ter aquele caminho de em 7 vidas você faz da primeira até a 5ª iniciação, você pode ter que começar tudo de novo. Então, por aí, tá? Não precisa insistir mais nisso. Então, se o homem persiste nessa linha de ação, após a vida, ele negligencia o desenvolvimento espiritual em função de vamos dizer, de se tornar um grande intelectualista. Tá? Ele se junta ali e se concentra nesse aspecto intelectual para aprender a manipular a matéria para fins egoístas. Então ele pode provocar uma destruição que é final para este Manvantara. Então veja só, gente, a gente está nesse sistema solar, o segundo sistema solar de uma série de 3, que é o Manvantara. Então se a gente trabalha nisso aqui, a gente vai ser simplesmente alijado dessa evolução nesse nosso... Pode acontecer. Então é mais uma razão para a gente não aventurar em geladas que tem por aí, tá? Então o homem pode chegar à destruição do átomo físico permanente, cortar a conexão com o eu superior durante íons de tempo, durante ciclos enormes, você fica desligado dos aspectos superiores. Tá? Então Blavatsky fala isso aí também, quando ela fala que existem, sim, almas perdidas. E ela fala também quando ela conversa sobre a 8ª esfera, tá? Que é justamente naqueles que se intelectualizaram extremamente, desenvolveram muito o aspecto astral, mas não se conectaram com a parte superior. Então isso, sim, é uma personalidade, tá? Personalidade que é físico, astral e mental concreto, que não deu certo. É uma semente que não deu fruto. Ela se desligou do mundo superior. Isso é a pior coisa que pode acontecer com uma mônada, porque ela investiu íons de tempo no sentido do desenvolvimento de uma personalidade para que essa personalidade crescesse, se integrasse com a mônada e se tornasse uma coisa só. Agora, deliberadamente a gente corta os canais, é uma personalidade que infelizmente não deu certo. Então esse é o perigo de se envolver nessas furadas. Então a gente alerta também que a fusão dos fogos, se não é pelo conhecimento espiritualizado, ela tem que ser direcionado pela luz do espírito e não pela luz da personalidade, que a personalidade, quando está fazendo esse trabalho de subida aqui, pode ter certeza que ela tem algum motivo que ela não está falando, qual que é o motivo, aquisição de poder, seja o que for, tá? Então não, a condução deve ser pelo espírito. Quer dizer, sim e não. É pelo Espírito, mas, como se diz, a entrega na mão do Espírito é o inferior se entregando ao superior. Isso é só o inferior que pode fazer. Ninguém mais. Só ele. Você entregou para ele sem nenhuma condição. Eu estou fazendo o sacro ofício de me tornar realmente uma mônada encarnada até o mundo físico. Eu vou me tornar a mônada. Então a personalidade vai deixar de existir. Tá? Nós vamos ser, primeiro estágio, nós vamos ser o eu superior. Segundo estágio, nós vamos ser a própria mônada. Esse é o lado, a personalidade desaparece. Isso é problemático? Um exemplo só, gente. Divida a tua vida em algumas etapas. A criança que existiu dentro de nós, ela ainda está viva ou ela desapareceu? Não, a criança ainda está viva dentro de nós. Se a gente forçar a memória, e mesmo que não conseguir
fazer algum trabalho de vidas passadas, tudo mais, há exercícios que você volta até o útero materno. A criança está viva ainda, ela não está morta, mas ela não é mais como se diz, não é ela que manda mais, agora quem manda nela é o ser adulto, que já foi uma criança, mas a criança ainda está viva. Então, quando a gente se entrega para o nosso eu superior, é um processo parecido, tá? Ele não é ele que manda mais isoladamente, mas ele é parte desse eu superior. Então, é um crescimento. Então, uma criança passa por diversas etapas na vida. São etapas de 7 em 7 anos. Quando a gente estuda aqui, a gente já explicou isso aqui no curso básico. Então, a cada 7 anos, vamos crescendo, vamos ampliando a consciência. Então, a criança continua viva dentro da gente, mas ela não é ela, a criança, que manda. Em alguns casos, talvez fosse até conveniente que a criança mandasse mesmo. Mas é isso, gente. Isso que é uma matéria que eu acho muito importante. A gente tem que encarar, fazer esse tipo de coisa, mas sempre no sentido de nos preparar para fazer a entrega para a nossa alma, para o nosso eu superior, para a nossa mônada, e elas fazem todo o trabalho sem nenhuma dificuldade, sem riscos, tá? É o processo natural. Então, o propósito de proteção do corpo etérico, que eu queria falar, era isso aí, era muito importante. E agora vamos falar a morte e o corpo etérico. É um outro tema também que é importante a gente ver o que acontece com o corpo etérico durante a morte também. Então, o sistema solar é o veículo de uma grande entidade cósmica, é o Logos solar. A gente não para avaliar isso, tá, gente? Mas o sistema solar inteirinho, incluindo o Sol, planetas, cometas, incluindo tudo isso é o corpo de uma única entidade, que é o Logos solar. Tá aí? Esse Logos solar ele já manifesta a inteligência ativa, que nós falamos, o sistema solar vai existir sempre em 3 sistemas solares. O primeiro sistema solar foi para isso. Ele já manifesta a inteligência ativa, porque já aconteceu isso é passado, para demonstrar agora no segundo sistema solar o lado amor da sua natureza. Primeiro, a inteligência ativa, já conquistamos, tá? Nós já dominamos a matéria, o fogo latente da matéria, que para a gente compor um veículo de manifestação, a gente utiliza da matéria. Então, isso a gente já aprendeu no sistema solar anterior, nós como mônada, nós como personalidade. Tá? Então, nós já entramos aqui manifestando inteligência ativa. Beleza? Dá para ver que realmente o corpo é uma maravilha. Uma maravilha. Tanto o corpo no nível atômico, quanto no nível de forma também, porque no nível de forma já é o segundo aspecto, né? No nível de átomo é o terceiro aspecto. Então, agora, se a gente olhar direitinho, está muito claro isso aí. O lado amor ainda não está desenvolvido. A gente não enxerga o amor como deveria ser na natureza. Ele está muito egoísta ainda. Então, universalizar o amor, que é a tônica do segundo sistema solar, é o desenvolvimento do lado amor-sabedoria. Tá? Então, por trás desse desígnio de desenvolver o lado amor e sabedoria, ainda tem um lado mais profundo do que o desenvolver o amor e sabedoria, tá? Que vai ser demonstrado mais para frente quando a gente conquistar o aspecto amor e sabedoria. Então, todo esse sistema solar que a gente vive aqui é para conquistar o amor e sabedoria. No final do ciclo desse sistema solar, para lá é um novo sistema solar, então nós vamos entrar para desenvolver o aspecto vontade espiritual, que é o propósito mais esotérico de todos. Claro que todo esse aspecto de desenvolver o lado amor
Se a gente seguir a velocidade da natureza, a gente vai passar pelo sistema solar atual completo e depois entrar num outro sistema solar para desenvolver o aspecto vontade. Se seguir a velocidade da natureza, é aquilo que nós falamos, é um processo muito lento, muito vagaroso. Mas não necessariamente nós precisamos aguardar tudo isso. Quando você entra nesse esquema de iniciações, em poucas vidas você vai fazer aquilo que levaria milênios para ser feito. Milênios ou milhares de anos para ser feito. Então é isso aqui. Tem um outro propósito também. Então a gente vive numa alternância entre objetividade e subjetividade. Objetividade, o sistema solar está existindo, ele está manifestado, é Manvantara. E o obscurecimento é Pralaya. Então, quando a gente olha o sistema solar ou o nosso planeta, então existem grandes ciclos planetários ou ciclos solares quando um sistema entra na manifestação, quando o sistema sai da manifestação. Mas a gente pode perceber um retrato disso, uma imagem disso em nós, quando a gente morre. Quando a gente nasce, a gente entra na objetividade, ou seja, a gente entra no Manvantara. Quando a gente morre, a gente vai para aquela fase que nós chamamos lá de Kamaloka, depois Devakana e tudo mais, nós voltamos para a subjetividade. E depois de um novo nascimento, nós voltamos de novo. Isso que é legal na lei da correspondência. Aquilo que acontece com o ser humano, acontece a nível planetário, acontece a nível solar, acontece a nível de galáxia e vai por aí afora. Então, essa alternância é uma coisa normal que sempre existe. Então, estudar o Pralaya, o que é o Pralaya? É a retirada do veículo etérico, retirada do prana, da vida do veículo etérico. Vai ser o mesmo se você estuda no duplo etérico humano, no duplo etérico planetário, no duplo etérico do sistema solar, é parecido. Então, na realidade, quando a gente sai da objetividade e entra na subjetividade, isso significa que foi retirado o prana, foi retirado o duplo etérico da nossa existência. O que demonstra que a nossa vida real é o etérico, não é o físico. Retira-se o etérico e vamos para o pralaya. O etérico sobrevive, o cadáver físico volta para o pó. Do pó vieste ao pó retornarás. Então, isso aqui acontece em todos esses graus de consciência aqui. Então, a retirada do duplo etérico do homem, de um planeta, de um sistema solar, por que acontece isso? Quais são as causas que faz realmente acabar? O nosso planeta vai deixar de existir. Quando o nosso planeta deixar de existir, obviamente, nós já fomos embora antes disso. Mas as causas são várias. Vamos nessas causas. Primeira causa, mais importante, para acabar com tudo isso aí, para o prana ser retirado, cessação do desejo. Desejo de existir, desejo de encarnar, desejo de viver no mundo, desejo de ser homem, desejo de ser mulher, desejo de passear, desejo de experimentar o mundo. Então, a cessação do desejo deveria ser resultado de todo o processo evolucionário. Acabou o desejo. Então, a verdadeira morte é a consecução do objetivo. Então, quando a gente perde o desejo pelo mundo, quando perde o desejo pelas sensações do mundo, então isso é a verdadeira morte. Quando a gente passa por isso, então a gente está entrando num caminho das iniciações com certeza. A percepção de que aqui é uma gelada. Por mais que a gente fale sobre isso aí, o pessoal me chama de pessimista, mas analise que vocês vão ver. Então, a verdadeira morte é quando a gente cessa o desejo, cessa a aspiração de viver. Então, à medida que esse ciclo se aproxima do final, ele vale para o ser humano, vale para o homem celestial, no
no planeta e vale para o Logos solar no sistema. Então, a primeira das causas para retirada do duplo etérico é a cessação do desejo. É por isso que os mestres mostram isso para a gente. Não tenha apego pelo mundo. Nada que você tem nesse mundo é real. Tudo é temporário e é maia, é ilusão. Então não se apegue. Seja, entrega. Não é teu, é emprestado. Inclusive o teu corpo. Cessar o desejo. Tá? Desaceleração e terminar o ritmo cíclico. Porque tem coisas que têm ciclo. O planeta tem um ciclo dele. O sistema solar tem um ciclo dele. E quando chega o final do ciclo dele, o duplo etérico é retirado simplesmente pelo fato de que aquele ciclo acabou. Assim como a nossa vida. A nossa vida vai chegar no final, o ciclo da vida humana acabou, o duplo etérico vai acabar também, vai ser retirado. Então provoca a destruição das formas, na manifestação a força de balancear espírito e matéria, que são os pares de opostos, produz o equilíbrio. Tá? Então, quando a gente tem o equilíbrio entre espírito e matéria, é um grande sinal de que nós estamos chegando próximo do nosso pralaya. Que medão, né, gente? Que medão, né? Estou com medo de morrer. É isso aí. Mas o ciclo chega ao final. Quer você queira, quer você não queira, chega no final. Então você vê lá, ou é porque eu conscientemente me libertei do desejo, ou porque tem o ciclo natural da evolução, e o ciclo natural da evolução a gente não pode fazer nada para evitar ele, nada. Tá? Outra forma também que produz a retirada do duplo etérico é o desligamento do corpo físico, do corpo sutil, através da destruição da rede etérica. Então, quando a gente destrói conscientemente a rede etérica total, tá? Então a conexão do subjetivo com o objetivo, para nós o objetivo o que é? É a vida no mundo físico. O subjetivo é a vida no mundo astral, por exemplo. Destruiu a teia etérica, tá? Ela tem um efeito tríplice também, mas destruiu a teia etérica, começa também o processo de retirada do prana de nós. Tá? Primeira coisa que acontece é a vida que animou a forma física e etérica retirada de dentro do átomo no plano da abstração. E qual que é para o plano de abstração, né? A retirada do prana para o plano de abstração. Para o átomo físico, não o ser humano, é o átomo que compõe o nosso corpo. A abstração é o subplano do nível atômico. O corpo etérico tem 4 níveis. Tem lá o quarto éter, terceiro éter, segundo éter e primeiro éter. Então, para o átomo químico, o plano de abstração é esse primeiro éter. Para o homem, o plano de abstração é o corpo causal. E vê que quando a gente morre, a gente vai para onde? Para o corpo causal. Então, a abstração para nós, ou para lá e para nós, é o corpo causal. Para o homem celestial, já não é o corpo causal. A abstração para ele é o plano monádico. É o segundo plano, contando de cima para baixo. Tá? Para o Logos solar, o plano de abstração é o plano Adi. Então, para onde a gente vai depende do nosso grau de consciência aqui. Então, é isso que aconteceu com a retirada aqui, nós estamos falando. Esse é o ponto de vista em que a unidade desaparece em pralaya, são esses aí, quando olhado de baixo para cima. Porque quando olhando de cima para baixo, muda tudo, tá? Que a percepção do Logos planetário é muito diferente da percepção do ser humano. E o Logos planetário também tem uma percepção, mas a percepção do Logos solar que está acima dele é muito maior do que a percepção do Logos planetário.
Então a gente tem que ver sempre isso aqui, que existem sempre pontos de vista diferentes em tudo que a gente faz. Segunda coisa, o duplo etérico, ao ser destruído, ele deixa de polarizar o morador e permite que ele escape. Você vê, enquanto o prana está presente em nós, nós estamos ligados na matéria, o espírito está preso, o eu superior está preso, a mônada está presa. Então, quando ele deixa, o duplo etérico deixa de se polarizar, então permite que esse morador, que é o nosso eu superior, que é o nosso corpo causal, escape da prisão que ele estava no mundo físico. Tá? Então, a grande lei da atração deixa de controlar, ele estava preso, a lei de atração deixa de controlar, desintegra a forma, então o ego perde o interesse pela forma e volta a atenção dele para dentro dele. Tá? Então ele não tem mais interesse. Não tem mais interesse na personalidade, significa o quê? Que a personalidade já foi. Então ele não tem mais, perdeu o interesse. Assim como a gente perde o interesse em muita coisa na vida aqui, principalmente quando a idade vai chegando, tá, gente? Os interesses vão mudando. Como se diz, né? Aquela vontade de conquistar, vontade de ganhar tudo. À medida que a idade vai acontecendo, parece que o prana vai sendo retirado aos poucos e gradativamente a gente não vai tendo tanta coisa mais assim e vai deixando. A gente vai encarar a morte numa boa. Isso é o bem da velhice. Aquele negro que morre na juventude, ele vai ter muito trabalho, viu? Muito trabalho a pessoa que morre na juventude. Por quê? Porque o prana está muito vivo, está muito forte ali. É aquilo que a gente chama de Trishna. Né? A garrafa nossa de Trishna está muito cheia. E quem envelheceu, teve um pouquinho de sabedoria para saber envelhecer, esse copo de Trishna vai esvaziando, e o nego morre tranquilamente, numa boa, a pessoa morre de boa. O mesmo ocorre com logos planetários, ocorre com logos solar, eles deixam de ser atraídos para baixo, corta a conexão com o sistema solar, o filho da necessidade ou do desejo deixa de existir objetivamente. Aí é o ciclo, né? Acabou o ciclo solar, o ciclo planetário, nós já saímos daqui muito antes disso. Tá? Então, o terceiro é dispersão dos átomos do corpo etérico para a condição primordial dele, porque tudo é reaproveitado. Todos os átomos do corpo etérico, que são diminutos devas, tá? Eles voltam para a condição primordial deles. Então, aquela parceria que a gente fez com os devas para construir um corpo de manifestação é dissolvida, a forma se fragmenta, a matéria persiste, a matéria atômica persiste, ela volta para o reservatório dos devas lá de todos os níveis. Agora, a forma que aprisionava todas aquelas pequenas vidas não existe mais. Então, leva também a esse processo. Então, o trabalho do segundo logos termina, a divina encarnação do Filho acabou, a inerente imperfeição da matéria continua, que a matéria é imperfeita, a razão de existir, tudo isso é para recuperar a perfeição da matéria. Então, ela continua imperfeita, mas ela é um pouquinho menos imperfeita do que ela era quando começou um determinado ciclo. A ilustração disso aí, rapidinho, tá? A matéria do sistema solar, antes de ser um sistema solar, quando ela era indiferenciada, ela era matéria já inteligência ativa. Por quê? Por que ela já era inteligência ativa? A matéria atual do sistema solar. O sistema solar nosso, ele existe, o segundo, em função do primeiro que já existiu, que gerou a inteligência ativa. Então, a matéria do segundo sistema solar é isso aí, é uma matéria já inteligente, ativa. Não dá para falar muito mais sobre matéria. Os mestres são muito reticentes em tentar explicar o que é matéria. Tá?
Não tem muita explicação não, pode procurar que não tem, tá? Então a matéria que foi qualificada numa experiência anterior é colorida por uma encarnação anterior. Então isso aí vale para todos os níveis. No caso do sistema solar atual, usou matéria que já foi pré-preparada no sistema solar anterior. Nós aqui, quando nascemos, nós recebemos matéria através da gestação da mamãe. A gente começa a receber matéria e começa a fazer um corpo. Então o nosso corpo é feito com matéria que já existia, já preparada, e nós somos obrigados a aceitar. Nem a mamãe faz essa escolha por nós, tá? Ela não tem consciência disso. Quando eu dei o curso básico, a gente cita lá que a mãe pode cooperar através da imaginação, que ela pode cooperar, que está fornecendo para o feto em desenvolvimento no ventre dela, que ela está fornecendo matéria da melhor qualidade possível. Então ela pode participar desse sentido, tá? Mas o que nós recebemos é matéria que a mamãe nos trouxe. Papai um pouquinho também, mas é fundamentalmente a mãe que fornece tudo isso, tá? Então, agora, essa matéria está em forma, essa matéria está em forma. Hoje o sistema solar não está em pralaya, ele está em objetividade e tem o objetivo de pegar essa matéria que era inteligência ativa e somar nessa matéria amor, sabedoria. Então a matéria que nós utilizamos nesse sistema solar, no final dela, vai ser uma matéria com inteligência ativa adicionada de amor, sabedoria. Ou seja, no final do nosso ciclo, nós estamos contribuindo para todos aqueles devas, essência elemental, essência monádica, crescerem também na evolução. Ou seja, em função da nossa própria evolução, nós estamos trabalhando também para a evolução dessas diminutas vidas aqui. No final do ciclo, todas essas mônadas vão ser mônadas de atividade inteligente somada com amor, sabedoria. Ou seja, elas foram escravizadas para fazer uma determinada forma, mas essa experiência de escravidão que nós submetemos a elas está, por outro lado, passando para ela o aspecto amor, sabedoria. Vamos mais um pouquinho. Então, no próximo pralaya solar, a matéria do sistema solar vai estar colorida por inteligência ativa e amor ativo. Para o logos planetário e para a unidade humana, a analogia se mantém. Então nós também, tá? Nós somos seres humanos, mônadas em evolução, aprendemos tudo sobre o amor, ou sobre o aspecto, a inteligência ativa, estamos aprendendo a desenvolver o amor, mas no sentido de amor universal, gente. Não nesse amor egoísta que as pessoas falam. Eu te amo se você fizer isso, isso, isso e isso para mim. Se você não me ama, eu te odeio. Isso é amor. Ela não fala, as pessoas não falam isso. Mas a energia está lá. Pode sentir. Tá? Outra coisa que pode acontecer, aqui o autor nem quer desenvolver muito esse tema, que ele fala é a transmutação do violeta em azul. Violeta em azul é justamente aquilo. O violeta, ele era atividade inteligente. O azul vai ser atividade inteligente somado com amor, sabedoria. Mas não dá para estender muito sobre isso, tá? O autor está sugerindo aqui, quem tem a intuição desenvolvida ou gosta de praticar isso aí, tire suas conclusões. A minha foi essa aqui, tá? O violeta em azul é aquilo que eu falei. O violeta é uma condição de amor, de inteligência ativa. O azul vai ser a cor predominante quando acabar e inteligência ativa e amor, sabedoria se mesclaram. Mas fica aqui, isso é uma dedução minha, tá? Cada um que tira a sua dedução, tá? E por fim, a retirada da vida de forma gradual se dissipa. Os grandes construtores, dos devas, que são os agentes, tá? Retira.
simplesmente vão retirar todas essas vidas e vai tudo para o Pralaya. Agora, gente, não bota na cabeça que Pralaya é um lugar de quiescência, onde está todo mundo ouvindo a harpinha tocando, não, tá? Pralaya a vida em Pralaya, ela é tão exuberante ou mais exuberante do que a vida em manifestação. Então, quem tem medo de, como se diz, de fim do sistema, e você vai entrar em Pralaya, no fundo isso aí é um baita de um presente, não é nenhum castigo. Castigo é nascer, gente. Morrer é moleza, tá? Então, eles perdem a atração pela matéria, esses devas perdem também, retira a atenção, a matéria se dissipa, retira o interesse e as forças das entidades, que são agentes de destruição, começam a destruir a forma. A construção foi feita pelos devas, a destruição vai ser feita pelos devas. O maior dos devas é o Shiva. O Shiva, ele é nessa fase aqui, ele é o destruidor. Vai destruir tudo isso aí que nós estamos falando, tá? Então, o objetivo de cada vida humana, planetária, é a execução de um propósito. Gente, presta atenção. Tu tem um propósito. E qual que é o teu propósito? Fazer turismo aqui? Não é. Não é. Analise qual que é o teu propósito e siga atrás do teu propósito, que é desenvolver uma forma mais adequada para o espírito usar. Se esse propósito é alcançado, o morador retira a atenção, a forma se desintegra. Puxa, mas o prêmio é ser desintegrado? É. Mas essa desintegração significa você se tornar um ser muito maior do que você é. Tá? Então, nem sempre a forma serve à necessidade da vida humana. Chega uma hora que não serve mais, tá? O ciclo acabou, a gente precisa de um corpo novo. É só ver a nossa idade, gente. Uma pessoa que está vamos exagerar, uma pessoa que tiver 150 anos de idade, aquele corpo dele serve para os propósitos da vida que está dentro dele? Não serve. Tem que trocar o corpo. Tá? Mas entenda que é trocar o corpo, não é trocar a vida. O mistério da Lua é algo parecido, que isso aí é um fracasso. Tá? Houve um fracasso em cadeia anterior, nós vamos falar sobre isso de forma bastante didática, na medida que o curso avançar um pouco mais, nós vamos falar sobre isso, tá? Então, quando essa verdade é reconhecida, a evolução prosseguirá e os fracassos vão ser cada vez menos numerosos. Se a gente elimina a ignorância, se a gente contribui para a eliminação da ignorância, isso é um trabalho divino, gente. Tá? E todos nós fazemos isso. Eu tento fazer isso, mas vocês fazem também. Nem que seja com teu filho, com a tua família, com teus amigos, tudo mais. Você tem o poder realmente de eliminar ou tentar contribuir para eliminar essa ignorância. Não imponha, não imponha. Seja um exemplo. Só isso. Não é necessário nada. Então, aqui eu convido todo mundo a uma reflexão sobre a retirada do duplo etérico. A maioria dos motivos, a gente não tem o que fazer, acontece. Tá? A gente não tem como evitar a retirada do duplo etérico. Ele vai ser retirado sim, não tem. Então, a aceitação é a palavra-chave para tudo isso. Então aqui, gente, ó, eu falei que essa aula de hoje é uma aula que eu considero muito importante nesse sentido, para a gente entender, procurar o nosso propósito e trabalhar em função do nosso propósito. A aceitação, nesse caso da retirada do duplo etérico, é a palavra-chave. Eu tinha pensado em falar sobre Kundalini, a coluna vertebral, mas eu acho que já está bom de jeito, tá? É muita coisa que todos nós que estamos aqui, tem muita matéria
para fazer lição de casa e trabalhar bastante sobre isso aí. Muita reflexão. Deixa eu ver como é que andam as perguntas hoje. Começa com o jogo. No comecinho da aula, né? O Job perguntou, sistema de quinta, sexta e sétima ordem tem paralelo com a ideia da Terra entrando na quinta dimensão? Não, não tem não. Eu já tinha respondido aqui. Um sistema de quarta ordem, que é o nosso sistema solar, ele é de quarta ordem porque a localização dele é no quarto éter, que é o éter mais inferior. É a localização dele, é um planeta de quarta ordem. Pegar um de quinta ordem, ele já vai estar localizado, não no quarto éter, vai estar no terceiro éter. Então não tem nada a ver com essas ideias aí de que a Terra está entrando na quinta dimensão. Tá? No fundo, tem até alguma coisa, né? Porque se a Terra, no final desse grande ciclo terreno, vai sair do globo D e vai entrar no globo E, na realidade nós vamos dar uma subidinha, mas é dentro dos níveis do sistema solar, não os níveis etéricos. Mas então, o Job não tem muito a ver não. Job ainda pergunta, como ter consciência e interagir com os elementais dentro de nós? A aula de hoje, Job, falei muito sobre isso aí, muito. Primeiro você tem que ter consciência, como se chama? Tem que ter consciência das vidas que existem dentro de nós. A gente não dá atenção para essas vidas. Agora, como dominar o plano etérico? Dominar o plano etérico significa dominar esses devas que compõem o plano etérico. Todo esse trabalho nós vamos fazer ao longo do curso. Mas não vou te falar aqui agora, em 1 minuto, 2 minutos, como é que a gente vai fazer isso aí. Tenha paciência, siga o curso, que você vai ter um monte de resposta para isso aí, tá? Aí o João pergunta sobre o livro Tratado sobre o Fogo Cósmico. São 3 volumes, podem ser comprados em separado? É só perguntar na editora, João, e não para mim. Eu não sei, eu não sou o comerciante da editora. Quando eu comprei os 3 volumes. E você fala aqui depois que você viu na Amazon, eu comprei direto na editora que publica o livro lá. Na primeira página das apostilas que eu mandei lá, tem o nome da editora lá. Mas nada impede de comprar realmente em qualquer local, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não faço propaganda nenhuma de nenhum nem do outro. Cada um tá? Então, mas eu vi, na época que eu comprei os 3 volumes, havia a possibilidade de comprar um por um também, não tinha problema nenhum não, tá? Coloca na tela grande depois. Adriano Trentin. Quer que é? Deixa eu mudar aqui. Você tem razão. Adriano Trentin. O que seria essa escória que tem nos canais Hidra, Sushumna e Pingala? O que causa essa escória? Isso aí tem muitas. Tem causas físicas e tem causas psicológicas. É a degradação. A degradação da matéria são causas físicas. E a degradação nossa também através dos nossos aspectos psicológicos. Isso fica tudo armazenado. Não tem uma folha que cai de uma árvore que não fica registrado. Está tudo lá. Tá? Quem tem que fazer a limpeza dos veículos somos nós, Adriano. Então não tem como falar o que seria essa escória. Escória é resto. Tá? No fundo, a gente usa matéria que a gente está pegando de uma encarnação anterior. A gente está usando ali. Aquilo trouxe escórias já com ela. Quer chamar de pecado original, pode chamar. Tá? Então tem muita coisa que vem não só dentro do microcosmo, como vem também do macrocosmo. Nós vivemos dentro do corpo do Logos planetário. O corpo do Logos planetário, ele está em evolução, maior do que a nossa, mas está em evolução.
e a matéria nossa é a matéria dele. Então, se a gente pega a matéria do corpo planetário, do logos planetário, então lá já vem com escória também. Não vamos falar que o logos está no supra-sumo de tudo que já desenvolveu o amor-sabedoria, que não é verdade. Ele está em processo. Então não tem uma definição química para isso, Adriano. É observar, usar a imaginação e começar gradativamente. Nós temos 4 níveis etéricos. Tá? Quanto mais matéria etérica nós tivermos no nosso corpo do primeiro éter, mais próximo nós estaremos da liberação. Então a gente pode usar a imaginação, fazer uma boa alimentação, ter uma vida regrada. Então essas coisas que eliminam as escórias. André Fernandes. Quando focamos pensamentos e sentimentos a algum objetivo, com base na lei da atração, trata-se da manipulação de energia de alterar o rumo natural dos acontecimentos. Essa pergunta é complicada, deixa eu dar uma pensada aqui que não está fácil não, André. Focamos pensamentos e sentimentos a algum objetivo. Isso é desejo, não é isso não? Você quer alguma coisa. Então você está focando o pensamento e o sentimento a algum objetivo, você está com um desejo. Na base, na lei da atração, você está querendo alguma coisa que te dá prazer e não que te dá dor. Não é assim? Então a gente está manipulando energia para alterar o rumo natural dos acontecimentos. A resposta é sim e a resposta é não. Tá? Como é que nós vamos afirmar uma coisa dessa? Tá? No fundo, a personalidade é isso aí, nós somos isso aí. A gente tem desejo, a gente tem atração, a gente quer alguma coisa. O nosso nível é esse, então é natural. Então, na realidade, o que está acontecendo nesses acontecimentos é o aspecto natural, só que nós amplificamos aquilo que é natural e pode se tornar até uma obsessão. Quando a gente deseja demais uma coisa, fica obsediado por ela. A gente é obsessor e a gente é obsediado ao mesmo tempo. Então é isso aí. É legítimo você ter, como se diz, pensamentos e sentimentos a algum objetivo. Não tem nada de inapropriado. É inapropriado quando você começa, como eu falei, se tornar um obsessor. Ficar tão ligado, com tanta força, eu quero tanto, e aí a coisa degringola, tá? Então passa a ser um problema. Mas dentro de uma condição normal, quando há o relacionamento dessa coisa, do que você deseja, seja aquilo que for, tá? Não tem problema nenhum, tá? É uma troca. A gente dá e a gente recebe, tá? Tudo bem. Agora, a dose é que é o problema. É que eu digo sempre aqui, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, aqui é o teu caso aqui, tá? No meu modo de entender. Depende da dose que você está aplicando aí. André ainda fala, manipular a energia para melhorar a vida humana é prejudicial à evolução espiritual? Claro que não. Depende do teu objetivo. Depende daquilo que você está fazendo. Você está fazendo isso dessa forma que você falou aqui, para melhorar a vida humana? Pensa bem. É isso mesmo ou tem alguma coisa escondida por trás? Isso aí ninguém sabe, tá? Só você que sabe. Então, manipular a energia para melhorar a minha vida é legítimo. Agora, manipular a energia para melhorar a vida do outro, o outro quer que você faça isso? Você perguntou para ele se ele quer que você faça isso? Então, aqui de novo, vem aquele negócio que eu estou te falando. Depende da dose, depende daquilo que você está fazendo. O melhor é deixar as coisas fluírem naturalmente. Robson Couto. Não é uma pergunta, é uma colocação que vai ter que assistir, reassistir, triassistir, você e todo mundo, tá? Porque é desse jeito, quando a gente mostra o interesse, percebe que tem coisa por trás ali que a gente pode e deve trabalhar. Isso é bom demais, Robson, bom demais. Vai firme, tá? Não tenha receio não, trabalha que os resultados virão. Perseu.
o corpo etérico é responsável pela fome, sede, salivação e outras coisas? Não, isso são coisas físicas, tá? O corpo etérico, ele mexe com o quê? Ele mexe com assimilação e distribuição do prana. É isso que ele faz. O que você está falando aí, sede, não é nada disso. Salivação não é nada disso. Então, a menos que eu não esteja captando aqui alguma coisa diferencial, uma coisa são fluidos corporais, coisas corporais, e outra coisa é o corpo etérico. A função do corpo etérico é a captação da energia solar e a distribuição dessa energia solar, tanto para nós como para todas as miríades de vidas que tem dentro de nós. Essa é a função dela, não é o que você está falando aí, não. Dom Mauro. Quando deixamos o veículo físico, lembramos os nossos entes queridos no plano astral ou no plano mental, ou esquecemos completamente? Mauro, eu vou ter que dar uma aula para você todinha sobre o enigma da morte e sobre o milagre do nascimento, tá? Que é o processo. Na morte, a gente passa por uma série de coisas, e no nascimento, uma série de outras coisas. Eu te falar sobre isso aqui tudo agora, como eu te falou, precisa de muito tempo, Mauro. Então eu te peço que você entre no meu canal do YouTube, entra no canal, no curso de teosofia que eu dei durante a pandemia, procure as aulas lá chamadas O Milagre do Nascimento e depois O Enigma da Morte. Lá você vai encontrar provavelmente as respostas que você precisa, que você está perguntando aqui, tá? O fato é, enquanto a gente está morrendo, a gente morre como personalidade e no final da morte a gente se transforma no eu superior. Então a situação é uma enquanto a gente é personalidade, que é a morte física, a morte astral é a morte do plano concreto, do mental concreto. Depois que a gente entra no mental abstrato, é uma outra situação. Aí você deixou de ser a personalidade e recupera a memória de tudo aquilo que você já foi. Você já teve 200 mães, 300 esposas, brincadeira aí, 200 mães, 300 esposas, já doeu, irmão. Mas é por aí. Já teve tantas experiências, tantas mães, tantos pais, que o conceito de família é outro. O conceito de família da personalidade é dessa vida atual. O conceito de vida, de família e tudo mais, quando a gente tem a consciência superior, é muito ampliado e muda totalmente o nosso sentido. Que a família real, ela não é consanguínea, é família espiritual, é família de alma. A gente vai encontrar o nosso grupo. Vai lá que você vai encontrar algumas respostas. Amadeus, nosso eu inferior perde o controle sobre nossa alma. Ele nunca teve. É o contrário, você está invertendo. É a alma que tem controle sobre o eu inferior. O eu inferior controla a alma. Como é que uma titiquinha de galinha vai controlar um negócio muito grande? Você está invertendo as coisas aí, tá? Né? Aqui a pergunta é, nosso eu inferior perde o controle sobre a alma? Não, é a alma que perde o controle sobre o eu inferior e ele se alige dos planos superiores, que isso acontece, tá? Então o eu inferior continua, vive eternamente? Não, ele vai desaparecer. E se ele se desligar do eu superior, vai para a oitava esfera ainda, é fria, viu? Amadeus Soares ainda fala, nosso eu inferior é Mara, aquele que Siddhartha reconheceu dentro de si. Não, não é nada disso, tá? Nosso eu inferior é o nosso lado matéria. Nós temos um lado matéria e um lado espírito. Nós temos um lado sombra e um lado luz. O nosso eu inferior é o nosso lado sombra. É aquilo que você trouxe para participar do desenvolvimento do nosso lado matéria. Isso é o nosso eu inferior. Mara é um demônio que estava ali para tentar o Buda lá debaixo da árvore de bode. São coisas diferentes. André ainda vem aqui novamente. Ainda sob manipulação de energia, como fica o karma? Não teríamos que prestar conta por nos submeter em algo que já estava determinado? Óbvio que sim. Tudo que você faz, não só o que você faz, o que você sente,
o que você pensa, tudo gera karma, absolutamente tudo. Por isso que é impossível sair desse mundo aqui. A gente continua gerando karma atrás de karma, gerando, sempre coisa nova. A gente trouxe para a Rábida karma, que é o karma que a gente trouxe para desenvolver nessa vida, e gera Agami karma. A gente está sempre gerando. Se a gente olhar direitinho, se não é pelo conhecimento de quem nós somos, é impossível você sair desse mundo. Impossível. Quantas vidas nós estamos matando aqui agora só durante essa aula? Quantas vidas minúsculas eu estou respirando aqui, destruindo? Tudo isso é karma. Tudo é karma. É impossível realmente você não gerar karma. A gente pode gerar o mínimo possível, mas que gera. Tá? Então, manipular a energia tem karma? Tem muita karma. Não é só uma... Se você não manipular, mas só de pensar em manipular, você já está fazendo isso aí, tá? Então, é isso aí. É a lei da atração que faz tudo isso. Agora aqui, Guimel Sampaio. Eu vi uma palestra que o difícil não é a subida da Kundalini, e sim a manutenção dela em cima. Não. Concordo muito não, Guimel. Pode até ser, tá? Manter ela lá em cima não é fácil não. Mas o problema maior é a subida indevida, ela estacionar num local indevido. Esse é o problema maior. Esse é o problema maior. Hipertrofia sexual. Hipertrofia do lado sentimento nosso, do lado astral aqui, que é esse chakra que está aqui nessa região. Estacionou a energia aqui. Se você subir a energia direto para o cardíaco, laríngeo e coronário, não tem problema. Estacionou, é gelada. Acho que acabou. Acabou as perguntas assim. Então é isso, gente. Eu falei para vocês, essa aula de hoje, ela é muito, muito importante. Meditem. Meditem e façam dela o que vocês acharem melhor. Distribuir conhecimento, eu faço. Estou aqui fazendo isso. Já fiz isso há muito tempo e continuarei fazendo enquanto eu puder. Agora, transformar, de novo eu estou falando a mesma coisa, tá? Transformar conhecimento em sabedoria, eu não posso fazer isso por ninguém. Ninguém. Namastê. Uma boa semana. A gente retorna na próxima quinta-feira.